Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. No vídeo de hoje a gente vai começar a nossa nova playlist de Mecânica dos Sólidos 1, ok? Nesse vídeo a gente vai fazer apenas a introdução a essa matéria e a gente vai abordar conceitos como tensões axiais, a gente também vai resolver um exemplo no final da aula, ok? Mas é uma aula mais básica, tudo bem? Então vamos começar. Bem, Mecânica dos Sólidos é a área da engenharia e da física que estuda o comportamento dos materiais sólidos quando estão sujeitos a forças externas. Essa disciplina analisa a resistência, a deformação e a estabilidade dos sólidos, garantindo que estruturas e componentes mecânicos possam suportar carga sem falhar. A disciplina se baseia em conceitos de estática, onde problemas são resolvidos através de diagramas de corpo livre, os DCL, equações de equilíbrio e métodos de seções para calcular esforços internos. Bem, os principais tópicos das mecânicas dos sólidos incluem, no caso são todos esses tópicos, estática, elasticidade, plasticidade, tensão e deformação, teoria das estruturas, fadiga e fratura. Então, nessa playlist, o nosso objetivo é aprender sobre tudo isso daqui, né? No caso, é sobre esses tópicos que a mecânica dos sólidos tem dentro dela. As estruturas aparecem em diversos contextos e precisam atender a dois requisitos fundamentais: a segurança, para garantir a estabilidade e a resistência adequadas, e também tem que ter funcionalidade, que é desempenhar esse papel corretamente. Qual que é a diferença entre a análise estrutural e o projeto estrutural? Na análise estrutural, a gente estuda uma estrutura já definida, determinando as forças internas e deformações. Já no projeto estrutural, a gente envolve a criação de uma nova estrutura, definindo suas características e condições de contorno. Bem, agora eu vou falar sobre o que são as tensões axiais. Tensões axiais são tensões normais que atuam ao longo do eixo de um elemento estrutural, como uma barra, viga ou coluna. Elas podem ser de dois tipos principais, de tração ou compressão, que são esses casos aqui. Tração é quando a força aplicada tende a alongar o material e compressão é quando a força aplicada tende a encurtar o material. Então, tração é essa daqui e a compressão é essa daqui. Esses outros tipos a gente vai ver mais pra frente, ok? Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é a tração, que está alongando, e essa aqui é a compressão, que está encurtando, ok? Daí aqui a gente tem a fórmula para a gente calcular a tensão. Para a gente calcular a tensão, então a gente precisa ter a força e a área. Daí a gente vai pegar a força e dividir pela área, e a gente vai conseguir obter a nossa tensão axial. A unidade delas, no caso, no Sistema Internacional de Unidades, a tensão vai estar em PA, Pascal, a força vai estar em Newton e a área vai estar em metros quadrados. E aqui a gente tem, de novo, né, uma outra imagem para mostrar que esse daqui é o de tração, porque está alongando o material, e esse daqui é o de compressão, porque está encurtando o material, ok? Continuando. Daí a gente tem a definição matemática das tensões axiais, que a tensão axial em um ponto de uma seção transversal é definida como o limite da razão entre uma força incremental e uma área incremental. Então a gente tem isso aqui, né? Isso daqui é só definição matemática, mas não se assustem, por favor. A gente vai... isso aqui seria, no caso, com mais precisão. A tensão deve ser avaliada localmente, não apenas como um valor médio, né? Para a gente ter mais precisão. Porém, embora tenha essa definição rigorosa, envolvendo limites e análise local, na prática a tensão em muitos casos pode ser aproximada pelo valor médio. Então a gente tem que a tensão média é igual a força dividida pela área, né? Que é a fórmula que a gente tinha visto antes. Beleza? Na prática, muitas vezes a tensão atuante é próxima do valor médio, por isso que a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Bem, o Pascal é a unidade de medida de tensão no Sistema Internacional de Unidades e é definido como Newton por metro quadrado. Então é aquilo que eu tinha mostrado para vocês antes, né? Porque a gente tem aqui que a tensão axial é igual a Pascal, que é igual a força é representada por Newton e a área é representada pelo metro quadrado. Então isso daqui é um Pascal, ok? Na prática, como o Pascal é uma unidade relativamente pequena, é comum usar seus múltiplos. Então a gente vai ter também 1 kPa, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3 vezes Pascal. Vamos ter também 1 megapascal, que é a mesma coisa que 10 elevado a 6 Pascal. Vamos ter 1 gigapascal, que é 10 elevado a 9 Pascal, ok? Então, gente, vamos continuar aqui, vamos fazer o nosso primeiro exemplo. E nesse exemplo a gente tem o seguinte, a gente tem uma viga que começa no ponto A, acaba no ponto B. Essa viga tem um diâmetro de 50 milímetros e ela tem uma extensão total de 800 milímetros. A gente também tem uma barra inclinada, a barra BC, que vai de B até C, que tem um diâmetro de 20 milímetros, e a gente tem que do ponto A até o ponto C, a gente tem uma distância de 600 milímetros, ok?
A gente também sabe que esse equipamento tem um peso de, quer dizer, tem uma massa, né, de 2.038,7 quilos. Pela segunda lei de Newton, a gente tem que a força-peso resulta, né? No caso, a gente sabe a lei de Newton é força igual a massa vezes a gravidade. A gente vai ter o 2.038,7 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. A gente vai achar que a força é igual a 20 kN, ok? Só que a gente precisa que tenha uma margem de segurança, então a gente vai pegar o 20 kN e vai multiplicar por um fator de segurança e a gente vai chegar aqui no 30 kN, ok? Que vai ser o valor que a gente vai considerar aqui nessa análise. À medida que o carregamento for aplicado, vai surgir tensões e essas tensões vão fazer com que surjam também deformações na nossa estrutura, ok? Então a gente tem que esse carregamento ele vai gerar esforços internos nas estruturas. O que a gente quer agora vai ser achar esses esforços internos. A gente tem o seguinte, né? A gente tem que a base é de 0,8 metros ou 800 milímetros e a gente tem que a altura é de 0,6 metros. E a gente quer achar o valor desse Dzinho aqui. Para a gente fazer isso, a gente vai apenas aplicar Pitágoras e a gente vai achar que o Dzinho é igual a 1 metro, ok? Bem, agora a gente pode fazer o quê? A gente pode achar o valor do cosseno de ômega, o cosseno de ômega e do seno de ômega, que no caso... Não, na real isso é alfa, né? Ô, galera, perdão aqui, dessa letra grega eu acho que é alfa, na real. Perdão, esqueci. Acho que ômega é isso, né? Não sei, acho que isso daqui é alfa. Perdão. Mas tá, continuando, a gente vai achar o cosseno de alfa, que vai ser igual a 0,8 dividido por 1, porque o cosseno ele é a mesma coisa que o adjacente dividido pela hipotenusa. O lado adjacente ao ângulo alfa é o 0,8 e a hipotenusa é 1 metro. Mesma coisa com o seno, porque o seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa. A gente tem que o oposto ao ângulo alfa é o 0,6 e a hipotenusa é o 1 metro, ok? Então agora a gente vai poder finalmente fazer o que a gente quer achar. O que a gente quer achar é o seguinte, a gente quer achar o FABC, né, a força de A até B, né, que vai ser realizada essa força interna, e a gente também quer achar, essa força BC aqui, né, ficou meio feio, mas tá, força AB e força BC, ok? E o que a gente vai fazer? Bem, a força B, ok, ela já está em um eixo, porém a força BC, ela está... A gente vai ter que, no caso, decompor ela em dois eixos, que no caso vão ser o eixo Y, FBCY, e também o eixo X, FBCX, ok? Por isso que a gente vai ser útil os cossenos, o cosseno de alfa e o seno de alfa, para a gente fazer a decomposição dessas forças para que a gente consiga depois achar o valor total da FBC, da força que a barra inclinada interna vai realizar, ok? Deixa eu vir aqui, pronto. Tá. No nó B, temos três de 30 kN para baixo, a força FAB horizontal e a força FBC inclinada, que precisa ser composta em componentes vertical. Então a gente tem que o FBX vai ser igual ao FBC vezes o cosseno de alfa, e o cosseno de alfa a gente achou que é 0,8, e a gente vai ter que o FBCY vai ser igual ao FBC vezes o seno de alfa que a gente achou que vai ser 0,6. Ok? Então tá, agora vamos fazer o somatório das forças verticais. Então, o somatório das forças verticais que a gente tem é o seguinte. A gente tem 30 kN, verdade, só que a gente também tem aqui, deixa eu pegar aqui, a gente tem o FBCY, ok? Então, a gente tem o FBCY menos o 30 vai ser igual a zero, porque o somatório das... Porque isso é uma estrutura estática, é uma estrutura que, no caso, ela tem que estar em equilíbrio. Então, ela precisa ter que as suas forças resultantes vão ter que ser igual a zero. Então, a gente vai ter o FBCY menos o 30 tem que ser igual a zero, então a gente tem que FBCY vai ser igual a 30. Mas o que a gente quer achar não é isso. A gente quer achar o tanto que vai ser o total da nossa força inclinada, não das suas componentes. Então, o que a gente vai fazer é substituir FBCY para conseguir achar o FBC. Então, vai ficar FBC vezes 0,6 é igual a 30. A gente vai passar o 0,6 para o outro lado, vai ficar que FBC é igual a 30 dividido por 0,6, isso é igual a 50 kN. Portanto, o esforço que vai ter na barra BC é de 50 kN, tração porque é positivo, beleza? Então tá, agora a gente vai ter o seguinte, a gente tem o FB vai ser igual ao FBCX. Então, peraí, deixa eu pegar aqui o FAB vai ser igual ao FBC vezes
0,8. Só que a gente tem uma coisa, né, que ele não mostrou. Peraí, deixa eu apagar tudo. Esqueci de mostrar isso, tá? A gente tem que o somatório nas forças na direção horizontal vai ser igual a zero. Então a gente vai ter aqui o FAB, que eu considerei como positivo no começo, lembra? Eu considerei ele desse jeito, FAB. E eu também considerei que o FBCX, no caso, ele seria positivo. Eu botei que o FBCX estava assim. Vou botar assim para não deixar sobreposto. Então, FAB, positivo, mais FBCX, positivo, vai ser igual a zero. Né? Porque o somatório das forças na horizontal vai ter que ser igual a zero para a nossa estrutura ela estar em equilíbrio, que a gente está considerando que ela está em equilíbrio, ok? Então, continuando, a gente vai levar o FBCX para o outro lado e a gente vai achar que FAB é igual a FBCX. No caso, FBCX negativo. Então, a gente vai ter que FAB é igual a menos 50 vezes 0,8. Por que isso? Porque FBCX é igual a FBC vezes 0,8. FBC a gente já achou que é 50. Então, a gente vai ter que o FAB, né, se a gente fizer essa conta, a gente vai achar que o FAB é igual a menos 40, ok? Então, a gente tem que o esforço na barra B é de 40 kN com pressão. Por que com pressão? Por causa desse sinalzinho aqui, beleza? Bem, galera, no nosso exemplo 2 a gente vai ter o seguinte. No caso, a figura continua a mesma, né? Porém, agora a gente tem uma nova condição. A gente tem que a nossa barra inclinada BC, ela é feita de um aço que tem uma tensão máxima admissível de 165 megapascal. Então, o que a gente quer ver nesse exemplo é saber se a barra BC vai conseguir aguentar o carregamento ao qual está sujeita. Então, a gente quer saber quanto que a força BC, que é igual a 50 kN, vai causar de tensão na nossa barra BC, beleza? Então, é isso que a gente quer saber. Se, por acaso, a gente achar uma tensão de 170 megapascal, o que vai acontecer? Quer dizer que essa barra não vai aguentar essa tensão, não vai aguentar esse carregamento que ela está sujeita, ok? Primeira coisa que a gente vai ver vai ser a definição dos valores iniciais. A gente tem a nossa força N, que é igual a 50 kN, que a gente vai passar para newtons. Por que a gente vai passar para newtons? A gente vai passar para newtons pela questão do Sistema Internacional de Unidades, ok? O SI. Daí vai ficar 50 vezes 10 elevado a 3 newtons. A gente tem o diâmetro da barra, que é D igual a 20 milímetros. Vamos passar para metros, por quê? Por causa do SI. E vai ficar 20 vezes 10 elevado a menos 3 metros. E agora a gente vai achar o raio, porque a gente quer achar a área, e para a gente achar a área a gente precisa do raio. E o raio é o diâmetro dividido por 2, então a gente vai pegar isso daqui e dividir por 2, e a gente vai achar 10 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Achando isso, a gente consegue achar que a área é igual a π vezes o 10 elevado a menos 3 elevado a 2. Então a gente vai achar que a área é igual a 0,000314 metros ao quadrado, ok? Continuando, a gente já tem a força N, a gente já tem a área. Então, se a gente pegar aqui, a gente percebe que o Newton e o metro ao quadrado é a mesma coisa que o Pascal. Só que a nossa tensão admissível, ela está em megapascal. Então, o que a gente precisa é pegar o resultado em Pascal, que no caso é 159 vezes 10 elevado a 6 Pascal, e passar para megapascal. Como a gente faz isso? Divide pelo mega. Opa, perdão, aqui vai estar minha webcam, né? Divide pelo mega, que é 10 elevado a 6. E dividindo pelo 10 elevado a 6, a gente vai obter 159,15 megapascal. Portanto, a tensão dessa barra é de aproximadamente 159 megapascal. Como a tensão calculada, 159 megapascal, é menor que o limite de 165 megapascal, a barra suporta a carga aplicada sem ultrapassar seu limite de resistência, estando, portanto, em condições seguras de uso, ok? Então, galera, vamos aqui para o nosso último exemplo, que é o exemplo 3, que diz o seguinte. A gente tem a nossa barra BC, que é a nossa barra inclinada, e se caso ela fosse de alumínio e tivesse a tensão máxima admissível de 100 megapascal, quanto que teria que ser o diâmetro BC, o diâmetro da barra BC, para suportar a mesma condição de carregamento anterior? Então, a gente tem que a tensão admissível é igual a 100 MPa. Também temos que o diâmetro a gente não sabe, porém, a gente sabe que a força que vai ser aplicada é de 50 kN, no caso o esforço que essa barra vai sofrer, ok? Então o que a gente quer achar aqui primeiro é a área, porque com a área a gente vai conseguir achar o diâmetro. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Bem, a gente tem que a tensão atuante ela é igual à força dividida pela área, e isso tudo tem que ser menor ou igual à tensão admissível, beleza? Então tá.
Daí, no caso, a gente vai só jogar a área para esse lado e jogar a força admissível para cá. E a gente vai ter que a área é igual à força dividido pela tensão admissível. Então, a gente vai ter que a nossa área vai ser igual a 50 vezes 10 elevado a 3, que no caso vem aqui dos 50 kN, que foi transformado em newtons por causa do SI, dividido por 100 vezes 10 elevado a 6. Por que tá 10 elevado a 6 e não 100? Porque a gente transformou 100 MPa para PA, que é o Sistema Internacional de Unidades, ok? Se a gente fizer essa conta, a gente vai ter que a área é igual ao quadrado, ok? Entendido? Então agora a gente tem o seguinte, a gente tem que a área ela é igual a πr ao quadrado. Só que vamos substituir isso daqui por diâmetro, que é o que a gente quer achar. A gente vai ter π, no caso o r vai virar o diâmetro, dividido 2, isso tudo aqui ao quadrado, a gente vai ter π d ao quadrado dividido por 4. Então a gente tem que a área é isso daqui. Só que a gente quer no caso, achar o diâmetro, então a gente tem que isolar ele. Para a gente isolar o diâmetro, a gente vai jogar o π para o outro lado e joga o 4 para o outro lado também. A gente vai ter que o diâmetro vai ser igual a raiz de 4 vezes A dividido por π, ok? Então, bem basiquinho, bem tranquilo. A gente agora só vai substituir a área que a gente achou é de 500 vezes 10 elevado a menos 6. Então a gente vai fazer essa conta e a gente vai achar que o diâmetro é de 25,23, 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. E a gente arredonda para cima. A gente tem que o diâmetro é igual a 25,24 milímetros, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e tenham gostado da aula. Se puderem deixar um like, compartilhar, se inscrever no canal, eu agradeceria bastante. Muito obrigada e tchau, tchau!